E, mais do que isso, a fala, muitos de protesto, o clima ficou mais tenso. Tancredo, seja bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Hiper, bom dia, né, aqui a mesa de jornalismo, que aliás, uma grande audiência, a gente sempre tem acompanhado, né, traz aí assuntos importantes para a gente tá aqui discutindo, né, que é importante. E o Zé ele pode discutir por duas frentes, ô É. Bica, como vereador e como morador de uma das regiões mais a ver. Ele é lá da região do São Judas, né? Deon, sempre daquela região, e ele sempre vive essa apreensão como morador daquela localidade. Ô Zé, ontem qual foi a tona da reivindicação dos moradores na Câmara de Vereadores? Bom, respondendo ao Bica, eu acho que a tua introdução ali é importante dessa sessão de ontem, no qual teve a participação, e o Veronese agora diz aí que teve a participação da comunidade. Teve 5 falas lá, foi aberto para representantes de comunidade, né? Ali do bairro Deon, do São João, da Madre, teve gente lá que foi falar em nome, principalmente o Campo da Eira, lá que eles estão passando uma grande dificuldade. Ali do Santo Antônio de Pádua, aquela região ali também teve representante lá falando, né? E também do Pantanal, né, que foram os mais prejudicados. A reclamação é uma só, né? Até porque a gente entende, na semana passada nós tivemos ali em menos de uma hora 93 milímetros de chuva, não existe drenagem que vai suportar uma demanda pluviométrica dessa, mas tem que o município estar preparado para chover aí, choveu em praticamente 3 dias, quase 300 milímetros, foram 200 e poucos milímetros de chuva. Chuva aí para um 2 ou 3 meses aí na normalidade, choveu aí praticamente em 3 dias. Mas, repetindo, nós precisamos ter algumas obras pontuais que precisam minimizar a questão do efeito dos alagamentos. Principalmente nesse momento nós estamos falando de alagamento, não é transbordamento do rio. O rio estava cheio, mas não estava transbordando. Mas as regiões estavam sendo alagadas. Mais do que isso, não era só com a água da chuva, era com o refluxo da água do rio. Ou seja, começou a retornar a água do rio pelas drenagens. E na margem esquerda nós temos um problema muito sério ali. Vou pontuar ali na questão do bairro Deon. O bairro Deon é um dos bairros que tem a parte mais baixa da cidade de Tubarão. Então, para ter uma ideia, dá quase 2 metros de altura, dá 1,84 m das margens do rio até o ponto em frente à escola São Judas Tadeu. Então, o que é que acontece? Quando essa drenagem de lá ela é feita, para ela chegar até o rio, para escoar as águas da drenagem, ela chega praticamente na lâmina d'água. Quando o rio altera o leito, cresce, ele enche, e o que é que acontece? Se não tiver comporta, essa água vai voltar. Mais do que isso, na persistência da chuva, tu precisa tirar essa água que vai acumular ali. Então, é feito por sistema de bombeamento, né? Só que nós temos alguns sistemas de bombeamento que não funcionam, né? Temos tido problemas ali, principalmente a única sistema de bombeamento que não tem dado problema é aquela em frente à antiga Telesc, que tem um tubo de metro que passa por baixo das residências, que coleta lá da parte Telesc, que tu diz ali na antiga SDR. Isso, a antiga SDR um pouco mais à frente. Mas tu também tá velho, hein, Zé? Antiga Telesc, aí tu me quebra, né? Aí tu me quebra, né, o pessoal Zé? mais velho para entender. Mas aí só os bem mais velhos, só torcedor do Ercílio vai Só entender torcedor do essa. Ercílio. Então, aquela ali é a única que funciona. E nós temos ali da Luiz Pedro de Oliveira, né, que é a lateral. Que é a lateral paralela àquela, que é onde está tendo esse sistema ali de bombeamento, que a bomba ela é submersa, e quando o rio atinge uma determinada altura, o refluxo da água molha a bomba e a bomba não funciona. Então, primeiro passo, tem que jogar essa bomba para cima, né? Mas o que pegou, que eu acho que as coisas têm que começar a ser pensadas, a prefeitura na sexta-feira pela manhã lançou uma licitação da compra de 5 bombas no valor de 3,5 milhões. Daquele recurso que veio do governo do estado, são 15 milhões para recuperação do enroncamento dos taludes do rio, para compra, para confecção de casas, para a área social e algumas obras pontuais. Foi comprado também, vai ser licitado essas bombas. Pois bem, essas bombas são 5, que elas vão contemplar, 4 contemplam a bacia da margem esquerda. 4, porque a bacia da margem esquerda ali é dividida. Assim, a grosso modo, São João, Patrício Lima, margem do Rio BR-101. Então, ali se torna uma bacia. Porém, essa bacia tem outra contribuição. O Maitá de Cima tem uma drenagem que cruza a 101 e que também dá ali no bairro Deon. Então foram colocadas 4 bombas ali e uma bomba lá no Pantanal,
que é exclusiva, que lá é outro divisor de água, é outra bacia, então são 5. Mas tem um fator que tem que ser levado em consideração, que se não fizer o mapeamento, fazer um diagnóstico, o mapeamento das microdrenagens, são aquelas menores, tubo de 40, tubo de 60, tubo de 80, que ao longo dos anos foram construídas, se não botar comporta nessas, essas vão dar o refluxo das águas, porque a grande maioria das drenagens da margem esquerda estão conectadas. Tu junta um monte de pequenininho Que conecta nas maiores. Então, se tu zero. fecha só as maiores, entra pelas menores e tu, por consequência, tem, né, o retorno, o refluxo das águas do rio. E que não adianta enxugar gelo, porque tu bota uma bomba, puxa água por cima e entra num volume maior por baixo. Então, a tendência é de crescer. Nós temos um outro problema pontual, que é o revoredo, que nós precisamos urgentemente... Antes de chegar no revoredo, a gente eu percebi ali na frente do Forte Atacadista, na BR-101, inclusive, tem uma parte do viaduto que está desbarrancando ali, que teve muito acúmulo de água. É consequência dessa obra que interliga o Maitá de Cima com ali o bairro Deon, ou não tem nada a ver? Não. No meu entendimento, o que precisa... nós temos muita água, né? E essa demanda, ela vem por consequência. Nós temos o rio Capivari, que quando cresce, a fazenda Revoredo enche, que pega a parte lá de baixo São Martinho, né? E que pega também ali o bairro do Revoredo. Sim. O que é que precisa? O divisor ali é a BR-101. Então a BR-101 não deixa aquela água vir para cá. Porém, tem algumas drenagens que interligam, né, de uma comunidade para outra. Então aquela água entra e, por consequência, tem um alagamento. O que é que precisa ser feito? Ora, resolver o problema, porque a Ivânia Freta, aquilo ali vai encher de indústria futuramente. Aquelas áreas vão ser loteadas, o que precisa é aumentar a ronda. A ronda é aquela que é paralelo, o talude que é paralelo ao rio Capivari, que foi feito pela fazenda Revoredo para a questão do arroz. Então eles têm lá para segurar essa água do rio Capivari. Aquela ronda ali tem que ser trabalhada. Aquela ali precisa ser melhor projetada para poder minimizar a entrada dessa água, então aumentar ali para mais 2 metros de altura, é uma obra física que precisa ser concluída. Com isso tu vai evitar o problema. A Ivânia Freta já é um divisor de água ali daquela fazenda, mas que precisa, dos dois lados ali, reter essa água do rio Capivari. Um pouco mais abaixo, nós temos aí a pavimentação de acesso às praias, que é extrema e é paralelo ao Campo da Eira, né, que a Geomedeiros, ela é paralela ao Campo da Eira, que também precisa ser erguida ali entre 1 metro e 1,5 metros. A pavimentação está sendo feita, e eu acho que aí isso já deve estar sendo ventilado, um aditamento lá para poder erguer, para não deixar aquela água passar ali para o Campo da Eira. E que a comunidade está berrando desde a semana passada com a gente aqui, né, Nilton? Que está sendo feito e não está sendo respeitado o dique, que a estrada era para ser um dique ali para ir. Isso, é isso aí. Então, um outro ponto é daquele terreno onde era do DNUS, da Associação da Prefeitura, até em direção à nova ponte ali do Capivari, que precisa ser erguido também ali em torno de 1,5 metros, que é a tomada d'água do Rio Seco. Ali precisa botar uma comporta, porque o rio, quando altera o leito do Rio Tubarão, dá a passagem dessa água para o Rio Seco, que alaga lá embaixo, lá na frente. Então, precisa ser colocada uma comporta. Então, são pontuais as obras que tu vai minimizar o efeito. Outra coisa que precisa ser feito, e ela tem que ser feita de 90 em 90 dias, é a limpeza das valas. As valas que circundam a cidade, elas precisam ser limpas, porque quando tu precisa, porque tu não tem um aviso que a água... Nós tínhamos previsão de chuva, mas não essa demanda. Por exemplo, se tu chove essa demanda, tu precisa de escoamento dessa drenagem. Então, se as valas estão entupidas, essa drenagem custa a fluir. Custando a fluir em 1 hora, 1 hora e pouco, chovendo 90, 93 minutos, consequência é alagamento. Então são pontuais as obras que precisam ser saúde pública, claro, né? Valas... e que precisa ter efetivamente equipe já de plantão pronta para ser acionada nesses momentos. Não é reunir a estrutura da prefeitura para dizer o que é que nós vamos fazer agora. Isso precisa fazer um planejamento das ações para minimizar os efeitos dessas águas. Precipitação pluviométrica, para ter os alagamentos na parte baixa e, principalmente, um plano de contingência para transbordamento do rio. Vem cá, qual é as rotas de fuga que nós temos no Tubarão? Não tem mapeado isso. Se o rio crescer, ele começar a transbordar, para onde tu vai com o teu carro? Então tu tem que saber para onde é.
Tem que... claro, a sua parte mais alta, mas como é que tu vai te deslocar? Não tem. Não tem. Hoje nós temos que quebrar Plano a cabeça. de fuga, tu não tens um plano de fuga. Vem cá, quais são os locais mais altos? Tira todo mundo, bota lá para a arena de multiuso. Vem cá, se o rio transborda, a arena também vai ser tomada pelas águas. Até porque a região do Recife é uma das mais alagadas. Então, também, o plano de contingência tem que botar em áreas altas. Tu tem que botar as escolas. Elas têm os reservatórios de água suficiente para ti, nós tínhamos lá de 2, 3, 5 mil litros, nós passamos para 15, 20 mil litros. Esses colchões da CME, onde é que estão? Tem que ficar nas duas margens, nas partes mais altas. Então, tu tem plano de contingência para vendaval, para transbordamento do rio, para alagamento das partes baixas, para eventos com produtos químicos e tal. Tu tem que ter plano de contingência para poder atingir. Agora, o que não pode é dizer que tem que fazer a resposta no momento. Aí tu reúne as secretarias, não tem estrutura, como é que faz para poder atender a população? E nós não estamos falando de 5 mil pessoas, estamos falando de 108 mil pessoas aproximadamente que nós temos. E aí e o problema é regional, né? Também precisa ser tratado um problema como regional, porque aqui a capa do Diário do Sul é bem clara, né? Quando chove em Tubarão, chove em São Martinho, chove em Armazém, chove em tudo. Então, tem que ser discutido de forma regional. O nosso tempo está bem estourado. Eu quero te fazer uma pergunta que me deixou bastante intrigado. Ontem, um morador da região do Pantanal disse o seguinte: Niltinho, tu não tem noção do transtorno que a gente vive após a instalação do parque industrial. Parece que eles estão jogando tudo quanto dejeto para baixo, né? E acaba prejudicando quando tem chuva direto, quando tem uma chuva intensa. É isso que está acontecendo mesmo naqueles moradores, naquela localidade? Tanto o Pantanal quanto o Deon, nós tivemos um problema. Nós tivemos a cheia de maio. Por consequência, o rio botou água pela tubulação e veio aqueles resíduos, né, que acumularam ao longo das ruas, e depois, no baixar essa água, parte desse resíduo foi para a drenagem. Então, assoreia. As pessoas começaram a lavar as calçadas e as ruas, e esse material veio tudo para a drenagem. Acontece que passou o tempo, aquele material acumulou. Já as nossas drenagens já são assoreadas. E houve ali um entupimento por assoreamento. E aí tu não tem as vazões dentro das drenagens para poder escoar essas águas. Claro que as obras, tu movimenta terra, tu movimenta material, por consequência resíduo vem para as drenagens. Então precisa fazer. Eu tive uma informação, fiz um requerimento ontem, dizem que foi contratado logo depois de maio um caminhão hidrojato para poder fazer a limpeza dessas drenagens. Mas foi só usado 10% da demanda que havia necessidade. Então só 10% foi feito. Por quê? O tempo ficou normal, o sol veio, está tudo normal, não vai acontecer mais nada. Mas o que nós temos é constantemente um caminhão ou 2 caminhões para poder estar trabalhando, limpando essa nossa drenagem. Nós temos outro fator, que a Tubarão Saneamento, no mexer e movimentar terras também, tem assoreado as drenagens. Esse material fica solto, porque eles não conseguem repor a pavimentação num dia certo. Então eles põem material lá para ser compactado, os carros passam, aquele material vai para a calha e, por consequência, vai para dentro das drenagens. Então, o entupimento das nossas drenagens em Tubarão é real e precisa ser feito alguma coisa urgentemente, né, com limpeza de hidrojato para poder minimizar o efeito aí dessas águas, que agora qualquer chuva que vai ter, nós vamos ter esse problema de alagamento aí nas comunidades. Vou te pedir para ser o mais resumido possível para a gente. Da Câmara ontem, alguma decisão ficou desses apontamentos, dessas reclamações, ou ficaram só levantamentos para definições futuras aí? Não, com a presença lá do secretário de Infraestrutura, de Defesa Civil e de Agricultura. E também a comunidade e a fala dos vereadores, nós chegamos à conclusão de pedir aí uma audiência pública, porque nós temos que tratar isso agora. O governo, né, o executivo, o legislativo, porque ali é a porta da reclamação, né, e as comunidades, porque quem vive lá na base, tem gente que não terminou de pagar os móveis de maio, já teve que, agora perdeu tudo de novo, então tem que fazer. Então a gente sabe da angústia dessas pessoas e a gente vive, porque ali é perto, a gente está no convívio com essas pessoas. Eu saindo daqui, eu tenho agora uma casa para ir lá. Até vou dizer aqui o nome, a dona Joana, que está desesperada porque perdeu tudo da outra vez, agora perdeu tudo, que é aquela, para dar orientação, encaminhamento de como fazer, de como procurar, né? Porque a gente fica, a comunidade fica impotente, porque isso depende do poder público, né? Para poder estar par e passo com eles, para poder ajudá-los, né? Então vem aí uma audiência pública. A gente vai pedir essa audiência pública. Ontem ficou, não sei se foi por sugestão do vereador Stênio Sorato, que deu a ideia e que é importante, né, a gente ter a participação
né, de discussão aí dos segmentos organizados da sociedade. E que o público participe, né? Sim, é o momento de discussão, né, Bica? Zé Luiz Tancredo, vereador de Tubarão, muitíssimo obrigado pela visita aqui. Vamos marcar uma outra hora com mais tempo aí para conversar. Vamos, nós temos que marcar. Aliás, falaram que o Dionísio Bressan esteve aqui em 2016, não, foi em 2002, 2001, eu fui secretário de Defesa de Planejamento e a Defesa Civil era de minha responsabilidade e o Dionísio era da Agricultura. Nós tivemos uma participação muito grande, tivemos 2 cheias, uma foi histórica, né? E que também houve um rompimento daquele dique, né, ali do Rio Capivari, que foi a parte mais afetada naquela oportunidade. Porque nós temos, rapidamente, nós temos 5 braços que contribuem aqui na nossa bacia. Nós temos ali, para as pessoas entenderem, o do Correias, do Rio Correias, que a gente tem ali, que desce lá para o 13 de maio. Nós temos aí o do Lauro Miller, né, que desce na nascente, lá no pé da serra. Nós temos aquilo ali de Orleans, que desce lá em cima, nas 3 barras. E nós temos o que desce aqui por São Martinho, que pega na nascente a terra lá do Janei Ascari, Grã-Pará, que desce por Grã-Pará, e nós temos aqui do Rio Capivari, que desce aqui. Então nós temos 5. Temos a 6ª, que é a bacia do Rio Duna, que dá direto na lagoa, lá em Maruí. Mas essas 5 aqui contribuem. Quando chove nessas 5 e a alteração da maré, ou seja, por consequência, muita chuva, muita água, e tu represa com a maré, menos vazão, tu vai ter problema de cheias, né? Então, felizmente, nós estamos tendo sorte de, às vezes, chove em 2, não chove em 3, às vezes chove em 3, não chove em 2, e a gente não tem, assim, uma chuva constante em toda a encosta da serra. Mas o dia que tiver isso aí e a maré é alta, vocês podem ter certeza que é reincidente entre 45 e 55 anos. A gente sempre diz isso, as pessoas ficam chateadas conosco. Até, Nilton, um dia nós podíamos vir aqui falar do meu TCC de gestão de risco, que foi sobre as águas de 1974, que a gente calculou a vazão dela, né, a altura que ela passou em 74, e o meu TCC foi em cima disso. Então a gente tem um pouquinho de conhecimento para poder até transmitir às pessoas, não para alarmar, mas para elas terem a segurança de que coisas podem acontecer quando a gente toma, né, o caminho correto. Ou para participarem, para entender a importância de estarem envolvidos nesse processo. Tá aí. Tá bom, Mica. Obrigado, Zé Luiz Tancredo. Conversamos então com o vereador de Tubarão, que